A paz do Senhor, meus irmãos. Vou pedir gentilmente que vocês abram suas Bíblias no livro de João. João capítulo 14. Aleluia. João capítulo 14. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Só 3, 2, 5 acharam. Aleluia. Vamos lá, João 14, nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos. O tema, para quem trouxe a Bíblia física, provavelmente, talvez esteja como a minha, que diz assim: Jesus promete voltar. E o versículo 1 inicia dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos tiver preparado lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que também estejais onde eu estiver. Feche seus olhos, vamos orar. Que você não se limite apenas à minha oração, mas que você também ore ao Senhor, pedindo a Deus discernimento, entendimento, clareza de tudo que vai ser dito aqui, não apenas por mim, mas crendo que essa é a palavra que o Senhor reservou para a igreja, a casa de oração, nova aliança, no dia de hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade a qual o Senhor nos dá de ouvirmos a tua palavra. Senhor, eu te peço que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre a minha vida, que me vejo pequeno, ó Deus, diante da grandeza da tua palavra. Então, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que o Senhor possa nivelar o entendimento da tua igreja diante desta revelação a qual o Senhor está compartilhando conosco. Apesar de eu estar ministrando a palavra, mas essa palavra não foi dada apenas a mim, mas sim à sua igreja, à sua noiva. Então que o Senhor, em nome de Jesus, possa alimentar, restaurar, trazer entendimento, estruturar, fortalecer e salvar para a glorificação do teu santo nome, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Meus irmãos, nesse último mês de dezembro pude completar os meus 43 anos, não parece, mas eu completei aí 43 anos, e os irmãos gentilmente fizeram uma celebração, um aniversário para mim, com o tema da Coca-Cola, e foi uma surpresa muito grande para mim, realmente não esperava. E em meio a tantos presentes que eu recebi nesse dia, um presente que foi muito especial eu ganhei do nosso irmão, cooperador e amigo Anderson. Eu ganhei uma caixinha que a gente conhece como caixinha de promessas, que é uma caixinha que tem diversos versículos da Bíblia, para que você possa tirar diariamente ou sempre que você necessitar, no momento de oração, né? E isso me fez entender que por essa caixinha de promessa conter versículos, isso significa que a Bíblia, ela não é um livro que traz apenas cura, ela não é um livro que traz apenas libertação, ela não é um livro que traz apenas restituição, mas ela também é um livro repleto de promessas. Promessas para mim, promessas para vocês, promessas para todos nós. Cabe a nós entendermos e tomarmos posse dessas promessas e vivenciar a cada uma delas. Mas é claro que para viver promessas, nós precisamos entender o que de fato é uma promessa. Porque tem muita gente querendo viver promessa sem saber o que de fato é uma promessa. Eu quero viver promessa, estamos no ano de viver promessa, mas o que é uma promessa? Será que vocês sabem de fato o que é uma promessa? É claro que sociologicamente é algo muito simples de se explicar. Promessa é um compromisso.
É um compromisso feito de um certo indivíduo para com outro ou para com um grupo de pessoas. Só que a promessa, ela tem algumas distinções. Por exemplo, existem algumas promessas que são temporais e outras que são atemporais. Por exemplo, a promessa que Deus fez para Josué, lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 3, Deus fala para Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Essa promessa foi estritamente temporal, foi estritamente para Josué, para aquele momento. É claro que profeticamente nós podemos nos utilizar dessa palavra para vivermos aquilo que o Senhor plantou no nosso coração, mas não é porque está na Bíblia que eu tenho que fazer dessa palavra uma doutrina e profetizar que todo lugar que você colocar a planta dos vossos pés, o Senhor vai te dar, porque se fosse assim, eu vou lá para a Barra da Tijuca, coloco o meu pé numa mansão e a mansão vai ser minha? Como é isso? Então nós precisamos entender que existem promessas, profeticamente, haja vista que o Senhor tenha confirmado em nosso coração, a gente toma posse. Mas nem todas as promessas são para nós. Foram promessas pontuais, promessas para determinados personagens da Bíblia. De igual modo, existem promessas atemporais, ou seja, para todo o tempo, como está descrito em João 6,47, quando Jesus disse: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. É uma promessa que cabe não apenas aos discípulos para os quais ele estava falando nesse determinado momento, como para todos nós que cremos em Jesus. Então você já aprendeu que a promessa é um compromisso. Você já aprendeu que a promessa ela é temporal e atemporal. Mas eu também preciso te trazer a concepção de que as promessas também são condicionadas e incondicionadas. Condicionadas, como o próprio nome diz, existe uma condição para que essa promessa venha surgir na sua vida. Por exemplo, lá em Mateus 24:13, Jesus diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Existe uma promessa de salvação, mas antes da promessa existe uma condição. E qual é a condição? Perseverar. Perseverar. Só será salvo aquele que perseverar até o fim. Não é até a porta se abrir, é até o fim. Não é até a cura chegar, é até o fim. Não é até o relacionamento ser instituído, é até o fim das nossas vidas. Aquele que perseverar, aleluia, este será salvo. E daí você pode até dizer: mas Joey, eu ouvi dizer que a salvação ela não é condicionada. Segundo Efésios 2:8, a palavra do Senhor diz que a salvação é através da graça, mediante a fé. Mas é isso que Jesus está dizendo. Nós precisamos perseverar na nossa fé. Na nossa fé em Cristo Jesus. Nós precisamos perseverar na nossa fé para garantir a nossa salvação. Independente do que aconteça na nossa vida, na nossa saúde, nas nossas finanças, em diversos cenários da nossa vida, nós precisamos manter a nossa fé inabalável, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem apostatar da fé, sem cair na fé. Nós precisamos perseverar. Uma outra promessa condicionada está em João 6,35, onde Jesus diz assim: Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Está muito claro aqui, eu acho que não preciso explicar muito, né? Para você deixar de ter fome, você precisa vir até Cristo. Para você deixar de ter sede, você precisa crer em Cristo. De bom modo, de um lado nós temos as promessas condicionadas e do outro nós temos as promessas incondicionadas, aquelas que independem, simplesmente Deus libera. A graça de Deus te alcança, independente do que você possa vir a fazer, vai acontecer, porque os céus confirmaram a decisão de Deus em te abençoar. E isso a gente comprova claramente no livro de 2
2 Reis, capítulo 4, versículo 16, quando Eliseu libera uma palavra, uma promessa, uma profecia sobre a vida da sunamita. E ele diz, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Veja que essa promessa era tão incondicionada que a mulher nem cria. Ela estava tão frustrada, ela estava tão traumatizada, que ela vira para o profeta e diz: não, meu Senhor, não minta para mim. Ou seja, em outras palavras, ela está dizendo: eu creio que o Senhor é um santo homem de Deus, mas na minha vida eu já não creio mais que Deus possa fazer. O meu esposo já tem uma idade avançada, eu também já tenho uma idade avançada, então não minta para mim não. Mas ainda assim, independente dela crer ou não, os céus determinaram que ela teria um filho. Assim como na vida de Sarai, Deus determinou, ela vai gerar, independente do que aconteça, o filho vai nascer do ventre de Sarai. Lá em Gênesis 18:14, a palavra diz: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Essas são as palavras de Deus, na figura dos anjos, falando com Abraão sobre a gravidez de Sara. Ou seja, Sara já estava agendada para ser agraciada por um grande milagre. Agora entenda que tanto para a sunamita quanto para Sarai houve um fator determinante: o tempo. Quando Eliseu libera sobre a vida da sunamita, ele diz: segundo o tempo da vida. Quando o anjo libera sobre a vida de Sarai, ele diz: ao tempo determinado. Ou seja, a promessa existe, mas tem que aguardar o tempo. Aleluia! Tem que aguardar o tempo, porque se não aguardar o tempo, não é milagre. Imagina se do dia para a noite a sunamita aparece com uma criança nos braços. Deus tem poder? Tem poder, mas não seria dela. À vista de todos, seria adotado. As pessoas precisam ver a sunamita com a barriga crescendo. As pessoas precisam ver a sunamita tonta e enjoada. As pessoas precisam ouvir os gritos das contrações da sunamita no momento do parto, para constatarem o milagre, a concretização da promessa. Talvez você não esteja entendendo, você está passando por um processo, vivendo uma promessa e não está entendendo. Deus está falando que é necessário você passar por esse processo. É necessário você chorar, é necessário sangrar, é necessário ter momentos de solidão, mas não se preocupe, porque a promessa já foi liberada. Você só precisa aguardar o tempo da vida, o tempo da vida, o tempo da vida. Aleluias! Em Juízes 13 nós vemos um caso parecido. Juízes 13 fala sobre os pais de Sansão, Manoá e sua esposa. A palavra não fala o nome da mãe de Sansão, simplesmente ela era estéril. E num dia comum, um anjo do Senhor aparece para a esposa de Manoá. Isso lá em Juízes 13. No versículo 3, o anjo diz para esta mulher: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberá e terá um filho. E no versículo 4 ele diz: agora pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Essa promessa era uma promessa incondicionada. Aqui o anjo não colocou condições, ele colocou orientações. Ele está dizendo: o milagre vai acontecer. Você até hoje não teve, apontando para o passado, você não tem, mas você vai ter. Você vai gerar. Deus está falando para algumas pessoas frustradas aqui nessa noite. Deus está falando para algumas pessoas traumatizadas aqui nesta noite. Determinadas coisas que até então você almeja, você nunca teve e você não tem. Mas se você crer, os céus vai liberar para que você tenha no futuro. É necessário que você aguarde o tempo da vida. E o anjo aparece para a mulher e fala: você nunca teve, não tem, mas terá. Mas espera aí, tem umas orientações. E qual é a orientação? Guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda. O anjo está falando: não se envolva com aquilo que possa comprometer a promessa.
guarda-te, atente, que a promessa já foi liberada, a promessa é irrevogável, mas você precisa estar alinhada. Amém? Quantos estão entendendo essa palavra? O texto que nós lemos no livro de João, ele faz parte, agora que vocês já sabem um pouco sobre promessa, ele faz parte de um contexto que se inicia no capítulo 13 e vai até o capítulo 16. Eu já ministrei sobre isso aqui certa vez, não nesse versículo, que é uma trajetória de preparação. Jesus estava prestes a se entregar, Jesus estava prestes a ser crucificado, Jesus estava prestes a ser humilhado, a ser castigado, a ser chicoteado. Então ele entendia que por mais que os discípulos reconhecessem ele como Filho de Deus, mas ele precisava preparar os discípulos, precisava preparar a mente, o psicológico dos discípulos para ver tamanha crueldade que estava prestes a acontecer. Então do capítulo 13 até o capítulo 16, Jesus vem falando que eles precisavam ter paz, que eles precisavam se manter firmes, que eles precisavam justamente se manter em fé, que não era para eles esmorecer a fé, e chega então no capítulo 14, versículo 1, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Quando Jesus diz não se turbe o vosso coração, ele está dizendo, independente do que aconteça daqui para frente, tenham paz, tenham paz. E essa parte do versículo faz uma conexão com João 14, 27, que diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus estava confortando o coração dos discípulos, dizendo: olha, o que está por vir é tenebroso, o que está por vir vai assustar, e não é para menos. Eles estavam acostumados a ver Jesus dizendo: Lázaro, vem para fora, e Lázaro, depois de 4 dias morto, ressuscitou. Eles estavam acostumados a ver Jesus dizendo ao mar e à tempestade, ao vento, que se calassem, e o mar e a tempestade e o vento se calaram. Eles estavam acostumados a ver Jesus liberando uma palavra profética sobre os leprosos, e os leprosos tão pouco chegaram nos sacerdotes e já voltaram curados. Então ver esse Senhor, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, sendo crucificado, sendo humilhado, sendo chicoteado pelo meio da rua, seria humilhante, e isso iria bugar a vida dos discípulos. Mas aí vem Jesus e diz: em meio a toda essa turbulência, tenham paz. Aleluia. Tenham paz. Não se prendam ao que vocês estão vendo, se prendam ao que vocês creem. Não é à toa que a palavra diz que nós não podemos viver por aquilo que nós vemos, mas sim por aquilo que nós cremos. Aleluia. Em seguida ele diz: crede em Deus, credes também em mim. Ou seja, Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui Jesus está dizendo: continue crendo em Deus, independente do que aconteça, não perca a fé em Deus, e creia também em mim. Por quê? Porque o Pai e eu, nós somos um. Então, à mesma altura que você crê no Pai, creia em mim, creia no que eu estou te garantindo. Tenha paz. E por que Jesus enfatizou tanto a paz? Porque sem paz nós não conseguimos nada, meus irmãos. Nós não conseguimos trabalhar, nós não conseguimos pregar, nós não conseguimos louvar, nós não conseguimos, enfim, sem paz. Mas não é qualquer paz. Sem a paz de Cristo, nós não conseguimos ter uma vida saudável. E isso, biblicamente, isso é muito comprovado. Abraão, por exemplo, ele quase comprometeu o processo por falta de paz. Lá no livro de Gênesis 16, como sempre falo aqui, Abraão praticamente quase corrompeu, se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, comprometeu o processo porque botou Agar no meio do relacionamento. Mas por quê? Por falta de paz. Porque toda vez que ele olhava para um pai com um filho, a paz dele era roubada. Todas as vezes que ele via um pai festejando o nascimento de um filho, a paz dele era roubada. De igual modo aconteceu com Maria Madalena em João 20, que perturbou
turbada, crente ela feliz da vida, triste, mas contente por ter o privilégio de poder limpar, cuidar do corpo do seu Senhor. Quando ela chega no sepulcro e vê o sepulcro vazio, Maria fica perturbada, Maria fica desolada, a ponto de falar com o próprio Cristo e não reconhecer, por falta de paz. Entenda que muitas das vezes a nossa paz é roubada de tamanha forma que a gente não consegue nem reconhecer a voz de Deus, porque a nossa paz é roubada. E Jesus está dizendo: tenham paz, porque somente através da paz vocês vão conseguir ter uma conexão plena entre os céus e a terra com Deus. Tenham paz. Sem paz, Elias, que é um grande profeta, e nós sabemos muito bem disso, chegou a pedir a morte. Por quê? Porque ficou sem paz, por conta de uma mensagem que Jezabel mandou para ele. A paz dele foi roubada. No capítulo 18 ele fez grandes proezas, mas no capítulo 19 a sua paz é roubada e ele pede a morte. Quantas pessoas estão pedindo a morte por falta de paz? Veja que está sendo gradual. A falta de paz quase compromete o processo de Abraão. A falta de paz corta a ligação e o reconhecimento de Maria para com o seu Senhor. A falta de paz faz com que a gente peça a morte, e a falta de paz faz com que a gente se suicide. E isso é o que aconteceu com Aitofel. Lá no livro de 2 Samuel 17, Aitofel, que era um dos grandes e principais conselheiros de Davi, por falta de paz, ele se suicida, por falta de paz. E Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Mas a porta está fechada. Não se turbe o vosso coração. Mas o laudo não está favorável. Eu nem sei o que está acontecendo. Ainda não foi identificado o que está acontecendo. Não se turbe o vosso coração. Mas eu estou com a minha casa um caos. A minha casa está virada de cabeça para baixo. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. É um desafio para mim e para você. É um desafio para a nossa fé. Mas lá em Salmos 46:10 a palavra do Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Aleluias. No versículo 2 diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Eu costumo dizer que, indiretamente, eu sempre venho quebrando, sem querer, alguns conceitos, através da palavra. E hoje não será muito diferente. Por quê? Muitas pessoas leem esse versículo e acreditam que Jesus foi preparar lugar. Não, Jesus não foi preparar lugar. O lugar já está pronto. Entenda, leia comigo que você vai entender. Jesus está dizendo assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Ele afirmou. E daí ele diz: se não fosse assim, ou seja, do contrário, se lá não houvesse muitas moradas, eu teria dito, ou seja, eu diria para vocês: vou preparar-vos lugar. Só que muitas pessoas pregam dizendo que não, Jesus foi preparar lugar. Não, Jesus está aqui comigo e com você. Jesus não está perdendo o tempo preparar lugar, porque o lugar já estava preparado antes da fundação do mundo. Aleluias! Aleluia! Somente a pastora Bel entendeu. O lugar já está preparado antes da fundação do mundo. Antes mesmo que o nosso Deus dissesse: haja luz. Aleluia! A cidade já estava preparada para mim e para você, para que tivéssemos acesso através da graça e da misericórdia. Johnny, como você pode comprovar isso? Através de Mateus 25:34, onde diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Em algumas versões, desde a fundação do mundo. Antes mesmo de sermos preparados, criados, gerados, Deus já tinha um lugar reservado para mim e para você. Aleluias, mas Júlio,
Jesus está dizendo, está claro aqui, na casa de meu pai há muitas moradas, mas meus irmãos, Jesus ele falava muito por parábolas e ele também dava muitos exemplos para que as pessoas pudessem entender um pouco melhor o que ele queria dizer. Então, quando ele diz na casa do meu pai há muitas moradas, isso não significa que lá vai ter uma casa para mim do lado da do João, afastado da do Felipe ou do Charles, ou sobre a casa da pastora Lúcia, lá da casa de cima eu vou poder ver a piscina lá na casa lá da irmã Joana. Não, isso é uma analogia que Jesus falou para que as pessoas pudessem entender que há lugar para todos, sem acepção, há lugar para todos, há lugar para mim, há lugar para vocês, há lugar para a família de vocês, há lugar para os amigos de vocês, há lugar para todos, há muitas moradas, ou seja, há presença de Deus para todos nós. Em Apocalipse, muitos talvez possam falar assim, mas Joel, lá em Apocalipse, versículo 21, do versículo 26, João, ele descreve a cidade. Então a cidade existe. Ok, tudo bem, vamos dar uma lida lá. Apocalipse 21, do versículo 21 ao 26, que diz assim: e as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente, e nela nem vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, e a cidade não necessita de sol nem lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações são salvos, e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra terão para ela a sua glória, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão glória e honra das nações. Quando ele começa a trazer nessa questão da pérola, das portas, e de rua disso, rua de ouro, isso, João quer trazer a valorização, uma valorização da qual a gente não pode mensurar, de tão pleno, de tão valioso. É um lugar tão valioso que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo reservaram para nós, que por mais que ele diga que as ruas sejam de ouro, mas até esse ouro é limitado para comprovar o valor daquilo que Deus preparou para mim e para você. Quando ele fala que serão revestidos de jaspe, de cristais, é para que nós possamos ter um mero entendimento da valorização do lugar ao qual nós estamos indo. Mas o lugar é muito superior a tudo isso. Ainda que fosse posto todo o ouro do mundo, ainda que fosse usado todos os cristais do mundo, ainda que fosse usado todas as jaspes que nós pudéssemos conhecer, ainda assim não chega a 1/10 da grandiosidade daquilo que o Senhor preparou para nós. Aleluias, aleluias. No versículo 3 diz assim: e quando eu for e vos tiver preparado lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que também estejais onde eu estiver. E aqui está a promessa: ele voltará. Ele voltará. Uma promessa atemporal. Não existe tempo. Ele pode voltar a qualquer momento. Uma promessa incondicionada. Independente de você estar na presença ou não, ele vai voltar. Independente de você estar no púlpito ou fora, ele vai voltar. Independente de você estar trabalhando ou não, com a sua saúde plena ou não, a certeza é: ele voltará. Muitas pessoas têm liberado promessas de carros, de apartamentos, de relacionamento, e sim, o nosso Deus é o Deus do ouro, o nosso Deus é o Deus da prata, o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele tem poder para liberar sobre nós um apartamento de 2 quartos, 3 quartos, cozinha ampla, garagem, piscina. Ele tem poder para liberar um carro zero. Ele tem poder para nos dar um relacionamento. Ele tem poder para restituir a nossa saúde. São promessas muito válidas e que sim, nós precisamos
voltará. Aleluia! Ele voltará. Só nesse capítulo de João, meus irmãos, ele diz que voltará 3 vezes. A primeira vez é aqui, no versículo 3, quando ele diz: voltarei, quando for e vos tiver preparado um lugar, voltarei. A segunda vez é em João 14:18, quando ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Na terceira vez está em João 14:28, na parte A, quando ele diz: ouvistes o que eu vos disse? Vou e venho para vós, ou seja, voltarei para vós. Existe uma tática de confirmação, inclusive pautado na palavra, que diz que quando você quer confirmar algo, você precisa ter uma terceira pessoa, né? Então a primeira afirma e a segunda confirma. Então o número 3, por conta disso, ele é um número que representa a Trindade, porque o nosso Deus é um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O número 3, ele aponta para a natureza humana, porque a nossa natureza é corpo, alma e espírito. E dentre alguns outros apontamentos, ele aponta para a confirmação. Então veja aqui em João 3, em João 14, versículo 3, ele diz, ele promete: voltarei. No versículo 18, ele afirma: voltarei. No versículo 28, ele confirma: voltarei. Para que não haja dúvidas. Para que não haja dúvidas, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E isso, os céus já estão cientes. Tanto que os anjos, lá em Atos 1:11, quando Jesus foi assunto aos céus, os anjos disseram para os homens, os quais lhe disseram, a palavra dizendo, os quais lhe disseram, sejam os homens, anjos falando para os discípulos: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que entre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Até os céus já sabem que ele vai voltar. E muitos de nós ainda estamos na dúvida. Os anjos confirmaram: ele vai voltar. Quando? Não se sabe. Nem ele, na verdade, na condição humana, sabia. Foi uma informação que Deus Pai preservou. E isso fica muito claro quando os discípulos perguntam para ele quando isso iria acontecer. Ele responde lá em Mateus 24:36, dizendo: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ele voltará, meus irmãos. Ele voltará. É uma promessa que está de pé, que não foi revogada. Uma promessa que foi carimbada quando lá na cruz ele disse: tetelestai, está consumado, está confirmado. Eu morri, mas vou ressuscitar. Eu serei assunto aos céus, mas voltarei. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Eu bem disse que o número 3, ele aponta para confirmação, não é verdade? Lá no livro de Apocalipse capítulo 22, no versículo 7, ele já abre o versículo 7 dizendo assim: eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. No mesmo capítulo, no versículo 12, ele também abre dizendo: eis que venho em breve. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Também no capítulo 22, no versículo 20, ele diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho em breve. Aleluia. Está mais que confirmado, pautado na palavra, que existe uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida. E que promessa é essa? De que ele vem. E quando ele vier, como nós estaremos? Será que nós estaremos como as 5 loucas que dormiram como todas as outras, porque dormir não é problema,
despreparado, porque dormir, até Jesus dormiu, mas quando Jesus acordou, ele já acordou revestido de poder e autoridade para repreender a tempestade. Mas e as loucas, que dormiram de igual modo como as prudentes, mas dormiram despreparadas? Será que eu estou dormindo preparado ou despreparado? Porque os arautos, os mensageiros, os pregadores, aqueles que estão compartilhando da palavra, estão anunciando a todo momento: Ele está à porta, Ele está voltando, Ele voltará, Ele está chegando. Mas como está a sua lamparina? A sua lamparina tem azeite? A sua lamparina está acesa? Como está a sua lamparina? E se Ele voltasse agora, antes da mensagem acabar? Será que eu vou? Será que você vai? Será que nós vamos? E se Ele voltar antes mesmo do teu Uber chegar? Será que você vai? E se Ele voltar antes mesmo de você botar o pé na tua casa? Será que você vai? Deus está falando: o meu filho voltará para te buscar. É uma promessa. E como você estará? Aleluias! Como eu estou? Como está o pastor Joey? Como está a igreja, a casa de oração Nova Aliança? Nós precisamos nos apegar à graça, nós precisamos nos apegar à misericórdia de Deus. E foi isso que Abraão fez, e já estou finalizando a palavra, lá em Gênesis 17:1, que é o nosso tema. O tema que Deus deu para a nossa pastora, que diz assim: sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Quando Deus, Ele fala para Abraão essas palavras, na verdade era a graça de Deus se manifestando sobre Abraão, para que Abraão voltasse ao projeto original. E qual era o projeto original? Fazer de Abraão pai de muitas nações, mas não com H, mas sim com Sarai. Então, no capítulo 12, Deus faz a promessa para Abraão. No capítulo 15, Deus confirma a promessa. No capítulo 16, Abraão corrompe. Aí vem no capítulo 17, a graça se manifestando, dizendo: a promessa está válida, porque a promessa foi incondicionada, mas você precisa voltar. Você precisa voltar ao projeto original. A promessa já está prestes a acontecer, já está tudo preparado, os céus confirmaram, os anjos estão dizendo amém, mas você precisa voltar ao projeto original. E no capítulo 21, a promessa é concluída através de Isaac. Deus está falando para algumas pessoas aqui: o motivo de você não estar vivendo promessas, faça uma autoanálise, talvez é porque você esteja fora do projeto original. Deus tem grandes projetos e eles estão lá apenas aguardando você se alinhar para que eles voltem a acontecer na sua vida. Não foram eles, não foi os céus que fechou a porta, foi você que se desalinhou. Sabe o cano? Um cano, qualquer cano que passe água, se de repente esse cano se romper e se redirecionar, ele vai jogar água para o outro lado, mas não vai levar água até onde ele tem que chegar. Por quê? Porque desalinhou. Deus está falando: as bênçãos que eram para você estão sendo liberadas às vezes até para outras pessoas. Por quê? Porque você está desalinhado. Se alinha novamente, assim como eu falei para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Eu estou falando para você: anda na minha presença e ser perfeito. A hora vem e Ele já está às portas. Existem muitas promessas, mas a maior delas é que Ele voltará. Amém? Que Deus seja louvado por esta palavra.